A constitucionalização de uma segurança pública é um caminho eficaz para a gente melhorar essa situação no Brasil? Essas questões de padronização de dados é algo que precisa estar no texto da Constituição? Vejamos, a violência, ela não tem uma barreira. Acontece a violência nessa cidade, vai acontecer na outra, no estado vai acontecer no outro, e com o crime organizado, isso já virou transnacional. O PCC hoje é uma multinacional, né? Portanto, é igual engarrafamento no trânsito, algo cotidiano aqui na cidade de São Paulo. Bom, se aquilo está parado, eu particularmente sempre tento outra alternativa, porque parado já está. Eu vou tentar outra alternativa. Ou seja, do jeito que está a segurança pública no Brasil, é fundamental que se destine tempo, atenção, seriedade e dinheiro. Então, o SUSP prevê a participação do governo para financiar, porque hoje menos de 5% vem do governo federal. A maioria dos recursos vão por conta do Estado, que é constitucional, que é o Estado que tem que cuidar, e um pouco mais do que o âmbito federal, mas bem menos do que o Estado, são os municípios. Então a entrada do governo federal, até para colocar dinheiro, e ter um comando, digamos, centralizado, você vai... Aí a normatização, na medicina está cheia de protocolo. Às vezes o protocolo é insuficiente, né? Porque você nega o cérebro a experiência às vezes, de um excepcional médico, e lá vem o protocolo que ele tem que repetir aquilo que já se faz. Então, vai se criar protocolo. E eu tinha pensado, mas não falei, o uso de câmeras, para evitar, inclusive, que o próprio policial seja vítima, tem que ter treinamento. Então, com a ideia do protocolo, vai ter que ter treinamento, vai ter que ter padronização. Então você não pode, por exemplo, ter uma atitude aqui, outra atitude ali, senão você não cria, eu diria, algo organizado, integrado, porque aí entra também você ter informações, porque isso não parece que está sistematizado em âmbito nacional. Então você pega governadores, Secretaria de Segurança Pública Estadual, e você monta um cadastro de dados, você cria fichas, e aí pode colocar pedófilo, coloca assassino, o que tiver de ruim aí. Então eu acho que é uma boa iniciativa, eu acho que tem, e ali está claro, tem determinadas atribuições que só compete à União. Isso acontece aí sim, voltando para o Sistema Único de Saúde. A normatização é federal. Agora, a execução, enfim, a liberdade de você ver a diferença epidemiológica, a diferença de uma necessidade aqui e ali não tem, ali tem outra que aqui não tem. Então eu acho que a normatização não é uma imposição. Até porque está se buscando consensuar, e na medida que o Congresso concordar, então, digamos, trabalha-se com a ideia que será uma proposta democrática, até para não ter dúvida. Salles, essa PEC da segurança pública é a criação de um sistema único para o Brasil. Veja só, há ideias que são boas, mas há outras que não. Tanto as boas quanto as ruins não precisam estar em Constituição. Então a primeira coisa, que nós temos que desconstitucionalizar os assuntos. Concordo. E nós estamos indo no caminho contrário, né? Quer dizer, cada assunto que vem, desde os mais fúteis aos mais importantes, o pessoal quer constitucionalizar. E isso é uma burrice do ponto de vista legislativo, porque você torna, o Arlindo foi presidente da Câmara, conhece isso muito melhor que eu, o processo de decisão de algo que é constitucional, né, quórum de votação. Me dê uma parte até para concordar com você. Eu nunca apresentei uma proposta de emenda à Constituição, porque banalizou-se a emenda constitucional. Precisa ter cuidado, eu concordo. O que me pareceu justificado, mas por isso que eu quero, inclusive, sua opinião, é que como a Constituição determina que a responsabilidade é do Estado, e aí a União estaria, digamos... invadindo competência. Não, se ela se meter, ela está invadindo, mas aí todo mundo reclama que o governo federal não participa. Então, nessa síntese ainda mal feita, né, por minha parte, então aí talvez se justifique a introdução para permitir que a União participe. O resto, digamos, eu concordo com você de que colocar na Constituição pode dar errado e muito errado. Eu acho que assim, primeiro, por
Vamos, como diz o Jack, vamos por partes. Primeira parte, levar assuntos que não têm necessariamente condão constitucional para a Constituição é um erro. As competências de segurança pública são constitucionalmente determinadas aos Estados. A União, o que pode fazer? Subsidiariamente ao trabalho dos Estados, ela própria, sem necessidade de alterar a Constituição, ela cria um sistema nacional de informações para aglutinar dados de todos os estados e compartilhar dados como se fosse uma plataforma em que você coloca tudo ali. Eu não preciso de Constituição para isso, é só ela criar o sistema e dar um incentivo econômico para que os estados cumpram, que os estados façam. É a lei de incentivos. Você dá um incentivo correto, ele vai responder. Então você não precisa de Constituição para isso. Você faz o sistema informatizado e centralizado para trazer dados nacionais e dá, por outro lado, a cenourinha para os estados. E olha, se o seu estado aderir e cumprir com as informações que nós estamos pedindo, você tem aqui uma linha de valor de tanto para você gastar na segurança pública do teu estado. Você preenche aqui, eu te dou o dinheiro. Ah, eu não quero preencher. Tá bom, eu não te dou o dinheiro. Está resolvido o problema. Não me parece que é esse o objetivo desta PEC e a concepção da forma que ela foi produzida. Eu acho que ela tem, primeiro, um erro de processo legislativo por ser PEC, isso já falei, mas ela tem um outro problema mais grave, que aí sim é a interferência nas escolhas de política e de segurança pública dos estados. Enquanto que o próprio governo federal, naquilo que já é da sua competência, que são as fronteiras e tal, enfim, aquilo que já é competência do governo federal, ele executa mal quando executa. Não é à toa que o Brasil é uma peneira de entrada de drogas e de contrabando de armas e tudo mais. Parte disso por uma má execução da política de controle de fronteiras, que já é responsabilidade constitucional do governo federal, e ele não cumpre. As Forças Armadas... Eles não cumprem. São eles, todos os governos federais da história. Também, em parte, por um outro motivo que não está aqui na discussão da PEC, que eu sou obrigado a citar, que os militares fogem do controle de fronteira como o diabo foge da cruz. Eu já disse isso. O militar brasileiro gosta de desfilar fardado em Copacabana, Leblon, Ipanema e o Parque de Ibirapuera. Você fala para o sujeito ir lá para a fronteira da Bolívia, Peru, tal, né, Colômbia, o cara não quer nem ouvir falar nisso. Tá certo que nós precisamos dar a eles a excludente de ilicitude, que é uma questão importante. Né? De novo, volto, e aqui é uma comparação absolutamente pertinente, com os policiais aqui do estado de São Paulo, que eu conheço bem a realidade, que vão para o confronto em cima da bandidagem e no dia seguinte estão afastados. Afastados com redução de salário, processo na corregedoria e processo da defensoria, que o senhor sabe encher a paciência de polícia. A mesma coisa acontece com as Forças Armadas na fronteira. Uma tropa, um pelotão de fronteira, seja da Marinha, do Exército, que dê combate a um grupo de traficantes que esteja querendo entrar no Brasil, ou de contrabandistas, etc., e que mate todo mundo, deu combate, matou todo mundo. Está todo mundo preso no dia seguinte. Vai ser preso e vai responder aos processos disciplinares presos até provarem que não tem culpa. Funciona assim. Então é óbvio que o cara também não quer entrar em conflito, não quer ir preso. Então ele fala, eu prefiro andar fardado no Parque de Ibirapuera, no Leblon, com aqueles samambaia na cabeça, rosto pintado de preto, para ficar colocando ordem no trânsito. Intervenção do Rio de Janeiro é isso. Cara de fuzil e falando, ó, por ali, por aqui, dinheiro jogado fora. Então, as Forças Armadas Brasileiras, para justificar o orçamento, tinha que estar na fronteira. Não tinha que passar nada. Vai fazer um curso em Israel com aquele domo de... como é que chama aquele? Domo de ferro. Domo de ferro, para não entrar mais avião de contrabandista, cocaína, droga e tudo no Brasil. Faz um domo de ferro lá no coisa. Passou aqueles aviãozinhos cheios de colombiano lá, derruba. Lei do abate. Então, eu acho que nós estamos construindo no Brasil, infelizmente, já há muito tempo, não é de agora, não é do governo Lula, isso vem lá da turma da dona Ruth Cardoso, Fernando Henrique, Zé Carlos Dias, Zé Gregório e Companhia Limitada. Um país que não existe. Nós temos regras e visões assim humanísticas que parece que nós vivemos em Liechtenstein. E a realidade brasileira é que nós vivemos numa África do outro lado do oceano. Então, a política de segurança pública e essa PEC,
ela é a legitimação da interferência de um grupo que tem uma visão equivocada de segurança pública, baseada numa série de preconceitos e visões erradas, e tá o exemplo do Fachin que não deixa a polícia entrar nas favelas, tá o outro exemplo do outro que não deixa usar munição letal, tem que usar munição não letal, e por aí vai. Segurança pública, com todo respeito ao meu querido Arlindo, não é assunto para a esquerda. A esquerda tem que cuidar da parte social. Segurança pública é para gente de direita, que sabe ir para cima de bandido e defender o cidadão de bem. A esquerda, não digo nem que seja por mal, mas tem uma visão muito filosófica, muito poética em cima das coisas. E esta PEC que está sendo desenhada, ela é a personificação, ela é a materialização da interferência de um grupo que tem uma visão de mundo, que é um grupo composto pelas alas mais humanísticas da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, de um ex-desembargador e ministro supremo, que é o Lewandowski, junto com um procurador de justiça, ex-procurador-geral, que é o Mário Sarruco, que é uma pessoa que ambos respeito, o Mário eu gosto muito, tudo, tenho mais contato, mas que tem uma visão humanística que seria maravilhosa para a segurança pública brasileira em Liechtenstein. Aqui, não.